Por que criar no Brasil a primeira mega universidade do saber? Pergunta fácil de ser respondida. Porque a educação formal para a formação de docentes e para o ensino primário, secundário e superior, já na última década do século XX começou a enfrentar uma concorrência inusitada. As universidades corporativas surgidas das experiências de programas de treinamento e desenvolvimento profissionais corporativos e da constatação de que a universidade não preparava adequadamente para o trabalho. Outro componente que contribuiu para o rápido crescimento das universidades corporativas constitui-se da necessidade de continuar a aprendizagem como consequência das vertiginosas mudanças no mundo do trabalho, em razão dos avanços tecnológicos permanentes e do processo de globalização da economia. Sem voltar atrás, não tem brecha. Por conta disto, estudar e aprender passa a ser a condição sine qua non e para a nova sociedade do conhecimento, onde uma transformação silenciosa acontecia em cada lar, em cada empresa, criando novos e variados meios capazes de nos confrontar na busca incessante da sobrevivência, pela nossa vaga de trabalho. O conhecimento tornou-se a moeda mais forte no mercado de capitais, onde o hardware foi substituído pelo software. Em consequência imediata, a geração Y estava produzindo, já na década de 90, um novo tipo de aluno, mais reflexivo, mais questionador, plugado na rede, mais exigente. Uma geração construtivista que não aceitava o tom professoral e preferia descobrir a ser ensinada. Um novo tipo de aluno que estava requisitando um novo tipo de professor e uma nova escola, com todas as suas características, diferente das escolas atuais que ainda existem, aqui no Brasil principalmente. Esta era um desafio e para todas as organizações educacionais, cada vez mais. E o diploma, aquele que a gente pendurava na parede, como certificação para o privilégio de exercício de profissões, perdeu aceleradamente o seu valor diante da desregulamentação das profissões, das que foram embora e das profissões que surgiram nessas 3 últimas décadas. O conhecimento passou a ser importante e muito mais importante do que o diploma. A aprendizagem deixou de ser vitalícia. A era do conhecimento, com rápidas e continuadas mudanças e com os avanços tecnológicos, exigiu um processo permanente de aprendizagem, onde o capital intelectual foi o recurso mais valioso, levando as organizações a promoverem políticas, diretrizes, estratégias destinadas a captar, desenvolver e cuidar dos valores humanos. No meio disso tudo, a maioria das escolas, universidade e corpo docente não estavam acompanhando essas transformações. Se for verdade que o mundo mudou, por que a escola e o professor não mudaram? Principalmente a velha e enferrujada universidade. Em momento algum estamos aqui advogando a dispensa do bom professor numa sala de aula, muito pelo contrário. O papel do professor de hoje é mais importante do que foi no passado, quando sua principal função era o de entregar a informação escrevendo na lousa e passando a lição para casa. Que nobreza intelectual havia nesse gesto, meu professor? Absolutamente nenhum. O mestre era um repetidor e não um criador de novo conhecimento. Ao invés de perder tempo,
divulgando informação para o aluno como dono da verdade. Agora, o mestre tem a tarefa de organizar atividades que façam com que os alunos aprendam. Dentro de uma filosofia construtivista que faz com que os alunos realizem projetos de ciências biológicas, exatas e da terra, de linguagem e comunicação, e vão construindo, tijolo por tijolo, o edifício do seu conhecimento individual. Eu lembro que o jornalista e escritor Gilberto Demestai alertava, já naquela época, que o segredo da aprendizagem estava na observação e na experimentação, o que pressupõe um professor facilitador dos processos de aprendizagem, com uma postura diferente da arrogância do educador. O professor não é mais a única fonte de saber. Esse papel caducou. Antes, os alunos só pediam que os professores os instruíssem. Hoje, eles exigem muito mais. O professor tem que ajudá-los a descobrir as coisas, prepará-los para saber e fazer. Antes bastava o educador ser um bom docente. Hoje exige-se que ele seja um comunicador, um diagnosticador, um tutor, um formador. Cada vez mais, pessoas na sociedade moderna vão trabalhar com produção de saber. Isso significa que vamos estar construindo, como os egípcios fizeram, pirâmides de conhecimento. Daqui por diante, do solo até o céu. O Brasil, da prometida era da TV digital interativa, já acabou. Agora surge a era da internet com infinita largura de banda, que nem as Netflix da vida nos satisfaz. Nem o controle remoto serviu para nada. Se não gostássemos de um programa, apertávamos o controle remoto e mudávamos, mas quando o aluno vai para a escola e não gosta do estilo do professor e da matéria, ele também quer apertar o controle e mudar o professor. E se você pensa que isso está longe de acontecer, você está redondamente enganado. O professor tem que mudar aquilo que faz na sala de aula. Quem tem de fazer o trabalho é o aluno. Porque só assim, e se o aluno faz a descoberta do conhecimento, aquela informação fica com ele o resto da vida. E se o professor apenas distribui o conhecimento, ele continua pertencendo só ao professor. Será que ninguém prestou atenção a isso? Para se criar um novo professor, é preciso mudar urgentemente a filosofia das faculdades de comunicação, de educação. Mesmo sabendo que é mais fácil mudar um cemitério do que mudar uma universidade. As pessoas não gostam de mudança em nenhum setor, muito menos na universidade. As universidades do mundo todo são fossilizadas. Qual o fenômeno mais interessante em educação acontecido nos últimos anos? Para mim, foram as universidades corporativas, ou seja, a Motorola, Johnson & Johnson, a Volkswagen. Por quê? Porque chegaram à conclusão de que as universidades tradicionais, como Harvard, MIT, Berkeley, não estavam acompanhando o ritmo dos novos e das novas necessidades da sociedade. A educação corporativa via universidade foi criada para sustentar a vantagem competitiva
inspirando um aprendizado permanente e um desempenho excepcional dos valores humanos e, consequentemente, das organizações, tendo por finalidade o desenvolvimento e educação de funcionários, clientes, fornecedores. Tudo isso com o objetivo de atender às estratégias empresariais de uma organização como um meio de alavancar novas oportunidades e entrar em novos mercados globais, criar relacionamentos mais profundos com os clientes e impulsionar a organização para um novo futuro. O corpo docente das universidades é o setor mais conservador e racionário da educação. Isso está acontecendo porque a garotada não tem mais paciência com o professor do passado, porque eles estão caminhando com seus próprios pés. Mas isso tem uma vantagem. Agora o professor tem tempo de fazer o trabalho mais nobre, o de ser o conselheiro, o guia do aluno. O aluno, a ler as entrelinhas do texto poético, tem que ser ensinado pelo professor, literário ou história, interpretar sutilezas. Porque tem certas coisas que a tecnologia não resolve. Só mesmo o professor com o braço em torno do aluno, dizendo: olha, meu filho, e pode ser assim ou assim. O novo professor precisa acompanhar as tendências da nova educação na economia do conhecimento e da infovia, que deverá ser centrada no educando e desenvolvida em ambientes e em organizações diversificadas, não sendo, portanto, privativa da universidade ou de outras instituições de educação formal. A participação das empresas na disseminação da aprendizagem via educação corporativa será cada vez mais intensa. As parcerias entre as instituições de educação formal e as organizações empresariais tendem a se ampliar, tornando-se rotina entre entidades líderes nessas áreas. Será a sinergia da aprendizagem entre o mundo empresarial e o acadêmico. A educação à distância será utilizada com mais intensidade, universalizando o conhecimento. As universidades virtuais, com a utilização de recursos multimídia via rede ou satélites, farão surgir as megas universidades com programas direcionados para todos os continentes. E é por isso que estamos aqui. Nosso objetivo, meu caro professor e minha querida professora, é fazer um chamamento para que você junte-se a nós. E vamos criar a primeira mega universidade do Brasil. Juntos, temos condição de utilizar o uso das mais intensas tecnologias educacionais de ponta em apoio a metodologias avançadas e mais atraentes que irá facilitar o processo de aprendizagem. Diante desta realidade, a primeira mega universidade do Brasil se compromete a formar um novo homem. E esse é o papel principal do novo professor na nova era do conhecimento. Por que esse meu desafio? Porque se você tem o conhecimento que você tem a experiência que você tem, chegou a hora, professor, de você juntar-se à Academia Lato Sensu do Instituto Capuí Filmes para produzir os seus conteúdos, os seus vídeos, que nós
disponibilizaremos numa internet global. Você, dentro da sua área, seja ela qual for, você só precisa ter e dominar o conhecimento. Porque as técnicas nós lhe ensinamos como fazer. E você nos entrega este vídeo, nós disponibilizamos na Mega Universidade, não para 40 alunos. Professor, preste atenção. Quando você disponibiliza um vídeo de alto poder, de criatividade e com uma aula extraordinária, professor, são 150 mil visualizações em um dia, 300 mil, 2 milhões de visualizações. Não se engane, essa história de o cara ficar só 2 minutos assistindo, dê uma pesquisa no YouTube para você ver que tem aulas de 2 horas que as pessoas não conseguem parar de assistir. E onde é que eles assistem essas aulas? Ele assiste na rede, ele assiste na cama, ele assiste no carro, ele assiste caminhando para o trabalho, no trânsito caótico. Então, professor, junte-se a nós, converse com a gente. Vamos criar esta mega universidade, a primeira mega universidade corporativa do Brasil. Imagine que na nossa universidade a gente tenha 5 mil professores, 10 mil professores. Se cada um professor gravar uma aula por dia, só uma aulazinha de quantos minutos você queira. São 10 mil aulas por dia, professor. Ciência, física, química, biologia, língua portuguesa, tudo que você imaginar, língua inglesa, e dentro de um portal único da educação. Lhe garanto que você terá um repouso, um retorno financeiro que você jamais imaginou na sua vida como professor, autor, dando aula pela internet. Porque se o cara paga, vai acordar de manhã, naquela hora que o cara não está acostumado a acordar, se o cara paga, e para pegar um coletivo ou andar no autopique, 2 horas em um trânsito para chegar no horário se ele quiser andar, o cara está em qualquer lugar, na hora que ele acordar, na hora que ele quiser. E essa possibilidade de transmissão ao vivo, em alta definição, não tem dinheiro que pague. Estamos no mundo da era pós-computador. E o retorno, professor, cada vez que visualiza o seu trabalho, o senhor terá o retorno de pelo menos 100 horas aulas que você dá no preço que estão pagando hoje para você se deslocar para dar aula. Então vamos acabar com essa história, vamos transformar, certo, o espaço do Instituto Icapuí Filmes numa mega universidade corporativa, que será a primeira do Brasil. Amanhã eu vou gravar um vídeo sobre a estrutura, como é a Academia Lato Sensu do Instituto Icapuí Filmes. Muitíssimo obrigado e até amanhã. Venha para o nosso lado. Basta você colocar aí, entrar em contato por meio
né? E-mail, naturalmente. É jlscapuí@gmail.com e capuifilmes@gmail.com. Até amanhã.